Neste vídeo, você vai descobrir como configurar a sua tabela de frete dentro do próprio IntelliView. Vamos lá. Primeiro, você, ao fazer login, é só clicar aqui no botão direito acima, onde tem o logo da sua loja, em editar dados da conta. Depois, viemos aqui para a seção configurações de frete. Aqui dentro, você vai perceber que existem 4 opções para você configurar o frete na sua loja. Primeira delas, nunca calcula frete. O que quer dizer isso? Quer dizer que toda vez que o seu cliente botar os produtos no carrinho e for fechar o pedido, o endereço é sempre obrigatório. Para mandar um pedido, o cliente tem que colocar o endereço dele. Então vamos ver aqui na prática uma loja, aqui o carrinho montado, e o cliente, depois que fizer o login aqui, ele não vai mostrar o valor do frete aqui. Tá? O valor do frete não vai ser exibido nesta primeira opção. Ao receber o pedido, você pode ver ali o endereço do seu cliente, chamar ele no WhatsApp, e aí você combina diretamente com ele o pagamento e a entrega. Essa é a primeira opção de nunca calcular o frete. Segunda opção que nós temos é a tabela própria. O que seria a tabela própria? Lembrando que toda vez que você mudar a opção aqui, é fundamental que você clique em salvar, para o sistema entender que aquela função foi modificada. Uma vez feito isso, tabela própria, vai aparecer aqui as suas regras de frete. Como você pode configurar isso? Vamos lá, nova regra. Aqui vão aparecer os estados do Brasil, então vou configurar aqui como se fosse no Rio de Janeiro. Configurei o Rio de Janeiro e eu posso configurar a cidade também. Ao selecionar uma cidade, vou botar a cidade, de fato, do Rio de Janeiro. Então, tem o estado do Rio de Janeiro, cidade do Rio de Janeiro. Ao selecionar isso, automaticamente o sistema já vai puxar os CEPs daquela localização especificamente. Então, uma vez eu posso configurar já, por exemplo, eu quero que o meu frete para qualquer localidade dentro da cidade do Rio de Janeiro seja um valor específico. Então aqui você pode botar um valor para frete gratuito. Então, frete gratuito vai ser para compras acima de, por exemplo, R$200. Valor mínimo para entrega. Não entregamos nada abaixo de R$100, por exemplo. Valor do frete. Aí, uma vez que a pessoa tiver colocado dentro lá, na hora do carrinho, o frete que está dentro da cidade do Rio de Janeiro, você vai já aparecer o frete para ela, por exemplo, R$20. Prazo para entrega, a nossa entrega costuma ser de 4 dias. Observações, caso você queira, você pode colocar algum tipo de observação que vai aparecer ali na tela do carrinho também, e aí você ativa e salva. Fizemos isso, uma vez salvo, o que vai acontecer nessa hora? A diferença muito importante entre o tabela própria e o tabela própria mais cálculo manual de frete. Tabela própria, o seu cliente, quando tiver configurado aqui, você selecionou a opção tabela própria e botou Rio de Janeiro, se por exemplo um pedido vier e na hora de preencher ali o endereço, teu cliente botar um CEP de São Paulo, ele não vai deixar e vai avisar que você não trabalha naquela região. Se um cliente colocar de uma outra cidade do Rio de Janeiro, que não seja a cidade do Rio de Janeiro de fato, vai mostrar ali também que não trabalha naquela região e não vai nem deixar o seu cliente finalizar o pedido nesta hora aqui do carrinho. Só que tiver no carrinho, não vai deixar o cliente nem sequer enviar o pedido para você. A diferença entre tabela própria e o tabela própria mais cálculo manual do frete é que nesta segunda opção aqui, se um cliente colocar de fato o endereço que esteja fora daqueles que você já configurou, o pedido é enviado para você, ele é informado que o frete vai ser calculado após o envio do pedido e o pedido entra para você, você entra aqui no sistema, você vai em vendas, vai em pedidos, clica no pedido em questão e aí sim você pode calcular o frete. Então vamos fazer aqui um exemplo prático disso. Vim aqui na loja, vou fazer o meu login como se eu fosse um cliente. Então venho aqui, vou botar o meu e-mail, que é o e-mail que eu tenho aqui de cliente, eu vou entrar com a minha senha, entrei, estou novamente, vou para a tela do carrinho, feito isso, na tela do carrinho vai aparecer o meu endereço aqui, vou selecionar um outro endereço e selecionei o endereço de São Paulo, por exemplo. O que acontece? Ele vai aparecer aqui a opção não disponível para esta localidade. Vemos aqui, voltamos para o sistema, entramos no sistema e vamos salvar agora essa opção que a gente não havia salvo anteriormente. Salvei, vou voltar aqui para a loja, vou atualizar para o sistema entender que a modificação que foi realizada. Uma vez feito isso, vamos mudar aqui o endereço
cadastrado, eu botei o endereço de São Paulo. Tá? Feito isso, o que acontece? Apareceu já aqui o frete. Frete será calculado após o envio do pedido. Então, a gente tem sim essa opção aqui de mostrar que o frete vai ser calculado após o envio do pedido em questão, tá ok? E você também pode fazer o seguinte: quero somente que o frete seja sempre calculado após o envio do pedido. Então, o pedido vai entrar, não me interessa muito a tabela de frete, eu quero sempre que ele seja calculado após o envio do pedido. Então, o pedido vai chegar para mim, né, no caso, eu, lojista, eu vou receber o pedido deste cliente. Tá? Uma vez feito isso, olha, será calculado após o envio do pedido, eu vou prosseguir e eu vou enviar o pedido. O pedido foi enviado e agora a loja vai aparecer desta maneira para ela. Olha, pedidos, entramos aqui em pedidos e o pedido vai estar pendente do cálculo de frete. Então aqui, olha, ele já vem com status, aqui em cima já de cara, para você ver quais são os pedidos que estão pendentes de cálculo de frete. Então aqui a gente já tem o valor do pedido e aqui tem a minha listagem de pedidos dos últimos 30 dias. Então estou aqui vendo que esse pedido está pendente do cálculo de frete, eu clico em cima do pedido em questão, vejo ali os dados do cliente, consigo observar qual o endereço que ele cadastrou ali e aqui eu venho em ajustar valor de frete. Nesta hora eu seleciono esse cliente, uma compra neste valor para esta localidade, o frete para mim vai custar R$30. Botei aqui R$30, salvei. Na hora que isso foi salvo, o que acontece? Automaticamente o pedido já foi enviado para o seu cliente novamente via e-mail e aí você consegue fazer, o cliente recebe esse pedido via e-mail, consegue clicar nele e finalizar já o pedido, já sabendo que o frete está naquele valor específico ali que você determinou. Tá? E a gente tem mais uma questão que é a seguinte: na hora de editar os dados da sua tabela de frete, um ponto muito importante ali para salientar é o seguinte, que a gente tem aqui configuração de frete, vamos aqui para a tabela própria, salvar. Aí se você quiser, na hora de editar a sua regra de frete, poxa, eu queria editar, no caso, vamos pegar essa que a gente acabou de criar aqui, queria editar ela, mas eu não quero que seja somente para a cidade do Rio de Janeiro, eu quero editar por bairro. Nós, da nossa equipe, do nosso suporte, sempre que chamar a gente pelo WhatsApp, nós temos um link do próprio correio, onde vai aparecer justamente isso aqui. Ó. Entrei aqui no link do Correios e ele tem a busca por CEP. Nessa busca por CEP, você pode chegar e simplesmente botar, por exemplo, Rio de Janeiro, localidade. Eu não sei o que seria a localidade especificamente. Seria, no caso, a cidade. Então, vem aqui em R. Vamos aqui em R. Deve ter sido alguma inconsistência aqui do sistema dos Correios. Aqui apareceu já, no caso, já havia Rio de Janeiro, que eu já havia colocado anteriormente. Venho aqui em bairro. Eu quero procurar os CEPs do centro do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Coloco o código que aparece na imagem ao lado e eu faço a busca. Então, ele já mostrou, olha, que o CEP começa de 20021 000 e tem 542 CEPs ali. Então, eu venho aqui no sistema, boto aqui, olha, o CEP inicial 20021 000. Feito isso, eu vou andando próximo até chegar no último endereço ali daquela região. Então, chegamos aqui no último, na última página, no último endereço, que eu coloco o endereço ali, o CEP final. Venho aqui e simplesmente botei aqui, ó, bairro, centro. Pronto, e a gente vem e salva. Uma vez feito isso, ele já disse para o sistema que foi salvo ali a questão do frete para o bairro específico no centro do Rio, da cidade do Rio de Janeiro, dentro do estado do Rio de Janeiro. E aí você pode fazer para vários bairros diferentes. Essas são as opções e configurações de frete que você pode realizar na sua loja para facilitar esse processo de fechamento de pedido e para o seu cliente saber já quanto que vai dar o frete para aquele endereço determinado. Precisou de alguma informação, ficou em dúvida sobre algum ponto desses que foi falado nesse vídeo, é só mandar um e-mail para a gente, para interivino@interivino.com.br, ou então chamar a gente no WhatsApp, através do número oficial que consta no nosso site. Muito obrigado.